A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal ID. E hoje o tema do nosso estudo é Sebna e Eliaquim. Aqueles dois personagens lá de Isaías 22. Existe uma história aqui a respeito de Sebna e Eliaquim e sobre a chave de Davi. É bem legal essa história. A gente sabe que nas escrituras, em alguns textos, Deus ele dá recados para o futuro, usando personagens. Nesse texto de Isaías, fala da queda de Satanás, quando é tomado dele o reino, porque ele usurpou o reino de Deus lá no Éden, quando ele usurpou, introduziu o pecado na existência, a gente sabe disso. Desde então o mundo jaz no maligno e ele é o príncipe desse mundo. Só que isso não vai ficar assim, irmãos. Nessa história de Sebna e Eliaquim, Deus conta o desfecho dessa história e o plano dele no Filho, tanto da primeira vinda, que é o plano de redenção, como da segunda vinda, que é o plano de restauração do reino de Deus, do reino do Pai. Tendo esse contexto, sabendo dessa história, nós vamos iniciar o estudo. Então vamos lá. O primeiro ponto desse estudo é a queda de Sebna. Isaías 22, de 15 a 19. Assim diz o Senhor dos exércitos. Anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: o que é que tens aqui? Ou quem tens tu aqui para que abrisse uma sepultura, lavrando um lugar alto a tua sepultura, cinzelando-a na rocha a tua própria morada? Eis que, como um homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza e enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor! Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Sebna deveria ser um mordomo de confiança do rei Ezequias, rei de Judá. Ele era o segundo homem no posto de maior importância no reino de Judá. Era Sebna, era o cargo dele. Ele era logo um preposto após o rei. Era o segundo homem do reino. As intenções do seu coração, vejam bem, olha que existia uma cultura entre os reis, isso está lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, nos versos 13 e 14, que os reis, principalmente o rei de Judá, os reis de Judá, eles tinham lugares de honra quando eram sepultados, quando morriam. Eles era cinzelado na rocha lugares de destaque para os reis. Mas quem fazia isso eram aqueles que consideravam morrer. Ele não fazia isso da força do seu próprio braço. Ele recebia como honra. Porém, Sebna, ele estava fazendo isso para ele. Vejam bem, Sebna nem era rei. Ele tinha uma autoridade, mas era uma autoridade abaixo da do rei. Porém, no coração dele, ele tinha a intenção de ser maior que o rei. Vocês estão começando a se lembrar de alguém? Vocês estão começando a se lembrar de uma história muito parecida, que é de Satanás? E o que ele fez, Sebna? Ele, por conta própria, na força do seu braço, passando por sobre a honra do rei Ezequias, passando por sobre a autoridade de Deus, sem ter recebido a honra de ninguém, ele por si só foi lá e fez as pompas para ele. Cinzelou na rocha, no lugar mais alto entre os reis judeus, e Sebna nem judeu era, diga-se de passagem, para ter essa honraria. Cravou na rocha lá, cinzelou uma sepultura suntuosa para ele, em destaque no lugar mais alto de todas. Ele não estava buscando a honra de Deus, ele não estava buscando e nem respeitando a hierarquia do rei Ezequias, e passou por cima disso tudo. Então, irmãos, Deus usa essa história para dar um recado para Satanás. E aí a história começa a ficar semelhante. A atitude dele é semelhante à do querubim da guarda de Deus, e teve o mesmo destino. Aqui nessa história, Deus está usando o nome de Sebna para dar um recado para Satanás, que teve as mesmas intenções no coração para com Deus, o rei de toda a terra. Tu eras querubim da guarda ungido. Veja só como é semelhante, o recado é o mesmo, só usando personagens e pano de fundo diferente. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, o virtuoso. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, vigoroso.
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Você está vendo aí uma semelhança na história, no recado? Aqui Deus está levantando uma profecia contra o rei de Tiro, mas está dando um recado direto para Satanás. Aqui ele fala que ele era querubim, um querubim ungido da guarda, e o rei de Tiro não era. Aqui ele está sendo muito mais direto, o Senhor. Mas está vendo que é o mesmo destino? Ele está tirando o cara, tirando Satanás de um posto que ele mesmo quis tomar e jogando ele para baixo, precipitando. Aqui é a queda dele para a terra e depois o destino final dele, né? Quando ele é queimado no lago de fogo e enxofre. Está vendo a semelhança com Sebna, que é destituído do seu cargo porque tinha planos no coração, planos escusos de querer se transpor ao rei Ezequias, querer a honra real sem ser rei? Intenções que estavam no coração de Satanás estavam no coração de Sebna. Exatamente o mesmo. E ele fala assim no verso 18: enrolar-te-ei no invólucro e te farei rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu vergonha da casa do teu Senhor. Isaías 22, do verso 18. E aqui a gente vai ver agora em Apocalipse algo muito semelhante a essa sentença do verso 18 de Isaías 22. Porque aqui você está vendo que Sebna, ele está sendo envolvido. Isso aconteceu na vida de Sebna, ele foi para o cativeiro. E os escravos, os presos no cativeiro, eles eram enrolados em invólucros mesmo, os olhos vendados, para eles não verem o caminho que eles estavam fazendo até o local de cativeiro, para não ter uma chance de querer fugir e lembrar o caminho de volta. Eles simplesmente eram amarrados, colocados dentro de um pano, sem as visões tapadas, e simplesmente eles só tiravam a venda dos olhos quando estivessem no lugar de destino. É essa metáfora que Deus está usando aqui para falar com Sebna, e é exatamente a mesma coisa que ele vai fazer com o príncipe desse mundo, que é Satanás. Apocalipse 20, de 1 a 3, diz assim: é a prisão de Satanás. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aqui Satanás está indo para o abismo. É a mesma analogia de Sebna indo para o cativeiro, sendo aprisionado e sendo lançado lá e sendo esquecido lá. Só que o diabo, Satanás, ele vai ser solto no final do milênio. Esse momento aqui é no início do milênio. Ele vai ser solto no final do milênio. Mas ele vai morrer logo em seguida. Na história de Sebna, ele morre lá. Mas o recado está dado, que ele vai ser aprisionado, Satanás, assim como Sebna, e lá morrerás. E depois o Satanás vai morrer também, no lago de fogo e enxofre, lá depois do milênio, no dia do juízo final. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora é o destino final de Satanás. Primeiro ele é aprisionado no início do milênio, depois ele é solto e executado na segunda morte, queimado, lançado vivo no lago de fogo e enxofre. Vê aí, irmão, preso e executado. Sebna preso e executado, e ali mesmo ele morreu. Histórias paralelas. Ambos foram precipitados, ambos perderam seu posto, ambos têm o mesmo destino final. Em Isaías também fala de Satanás, mas esse texto está completamente paralelo a Isaías 22. No próprio livro de Isaías você acha a explicação para Isaías 22, como eu disse no início desse vídeo. Vamos lá, Isaías 14, de 13 a 19 diz assim: tu dizias no teu coração. Imagina ele falando isso, ele dando esse recado para Sebna e por detrás mandando um recado para Satanás. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Não parece?
ele querendo colocar o trono, a lápide dele no lugar mais alto, cinzelar e incrustar coisas preciosas, colocando acima do rei Ezequias, com mais honra que o rei Ezequias, a mesma intenção do coração. Olha aqui. Subirei, verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos. Aqui agora é ele indo preso, Satanás indo preso. Serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te viram te contemplarão. É onde fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que seus cativos não deixa ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra. Cada um... Olha só, irmãos, preste atenção, vou ler o 18 agora para você ver aqui o paralelo com Sebna. Todos os reis, falando com Satanás, fazendo paralelo com Sebna. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo, coberto de mortos, trespassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Ou seja, os reis que tinham seus lugares de honra continuavam tendo seu lugar de honra, mas tu, Sebna, tu, Satanás, que pensa que vai ter um túmulo acima dos reis, você vai ser humilhado. Você não vai ter o seu jazigo com os reis. Você vai ser tirado de lá. E tá entendendo, irmãos, o paralelo da história de Sebna com a história de Satanás? Você vê que ele tira completamente a honra de Sebna e ele é deposto. Ele é destituído do cargo de mordomo por causa das intenções do coração dele. No contexto de Isaías 22, Sebna é rebaixado e ele aqui é colocado no seu lugar. E é onde a gente vai entrar agora, no segundo ponto. Deus levanta Eliaquim. Isaías 22, agora, Isaías 22, do verso 20 a 22, a gente vai lembrar a história de Sebna aqui rapidamente. Diz assim: quando vocês virem, irmão, na escritura, a palavra naquele dia, liga o sinal de alerta, porque ou está falando da primeira vinda, ou está falando da segunda vinda de Jesus. Nesse caso específico, está falando da segunda. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim. Naquele dia, chamarei o meu servo, aquele que Deus levanta, aquele que Deus ressuscita. Naquele dia, na volta dele, eu vou chamar aquele que eu ressuscitei, aquele que eu levantei. E detalhe, toda vez que você lê Eliaquim, que é esse Eliaquim, mordomo, está sempre associado ao nome do pai, filho de Uquias, que significa a minha porção é o Senhor. Você vê, no nome de Eliaquim está aquele que Deus levanta, aquele em que a sua porção é o Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo não falava isso? Que o pai estava nele, ele estava no pai, que quem visse a ele viria o pai, a porção do pai estava no filho. O seu espírito estava no filho. A minha porção é do pai. Então, por isso que Deus está dando esse recado. Ele está associando o nome do filho ao nome do pai. Eliaquim a Ilquias. E conta a história de Jesus. Aquele que Deus levanta, aquele em que a porção é o Senhor. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém. Ele vai ser como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave de Davi, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Sabe o que Deus está fazendo com ele aqui? Nas entrelinhas, exaltando o filho, levantando ele dentre os mortos, fazendo ele na sua segunda vida vir com uma roupa de sacerdote, uma roupa de rei e com toda a autoridade na mão, que é a chave de Davi, que é a chave do reino de Deus, a chave do reino do Pai, que abre todos os compartimentos do reino. Essa chave de Davi, que estava na mão de Eliaquim, na história de Isaías 22, ela é como se fosse uma chave mestra. Ela abria todos os cômodos do reino. Era a chave que estava na mão do mordomo, que tinha autoridade, ele tinha autoridade e tinha o poder de governar e controlar, e nele era confiado isso pelo rei Ezequias. Então ele tinha a chave, a autoridade do reino estava na mão de Eliaquim. E nessa metáfora, Deus dá a chave do seu reino para o seu filho. E com essa chave ele tem autoridade no céu,
na terra e debaixo da terra. E quando ele ressuscita, ele vai lá no Hades, no Sheol, e da mão leva as chaves do Hades ou do inferno. As chaves do Hades estavam na mão dele. Toda a autoridade para ressuscitar, para no seu comando de voz levantar os mortos, agora está na mão do Filho de Deus. Essa autoridade que ele tinha no reino, debaixo da terra, na terra e nos céus, foi dada a ele, com roupa sacerdotal e roupa real. É esse o recado que Deus está dando em Isaías 22, nos versos 20 e 22, quando ele está se referindo ali a Eliaquim, falando por detrás do seu próprio filho e mostrando aqui nesse texto a segunda vinda de Jesus, quando ele vem tomar o reino, vem ser exaltado, ser colocado no lugar daquele que tomou o reino, que usurpou o reino, que é Satanás, que é o príncipe desse mundo. O mundo jaz no maligno, irmãos. O mundo jaz no maligno. E Jesus vem consertar isso, vem pegar de volta o que é dele, que foi prometido para ele, o trono de Davi, seu pai. Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingilo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Neste verso vemos a promessa que Sebna seria tirado, ele ia ser tirado da sua posição e em seu lugar seria colocado Eliaquim, filho de Hilquias, com toda a autoridade. Você quer ver os textos paralelos a esse? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. É a hora que Cristo é exaltado e Satanás é colocado cativo no cativeiro, preso no abismo, como Deus fez em Isaías 22. Exaltou Eliaquim, levantou Eliaquim e derrubou Sebna. Outro texto. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Foi o expulso o acusador. E quem é o acusador? O adversário, Satanás. Outro texto paralelo a Isaías 22, 19 a 21. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e confirmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor fará isto. A promessa do reino de Davi foi dada, a chave de Davi foi dada a Eliaquim. E a promessa desse reino de Davi foi prometida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então está mais do que claro o paralelo entre Sebna e Satanás e Eliaquim, o nosso Senhor Jesus Cristo. E tem mais textos que falam. Isso aqui eu estou falando da exaltação de Eliaquim, quando o reino é colocado, ele é colocado como mordomo, como a principal figura depois do rei. A mesma coisa que Deus, o verdadeiro rei, o maior rei, vai fazer com o seu filho, o seu príncipe. Vai colocá-lo no lugar mais alto, onde todo joelho se dobrará. E que no final do milênio ele passa o reino para o Pai, em submissão. Depois que ele coloca todos os inimigos debaixo do pé, depois de julgar toda a terra na segunda ressurreição, lá no juízo final, trono branco, ele passa o reino para o Pai, em reverência e humildade, porque ele é humilde, não tinha no coração ser maior que o Pai. Tá entendendo, irmãos? Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Ele tinha tudo na mão no reino, foi concedido a ele, foi dado a ele pelo próprio rei, a chave que abria todo o reino. Ele tinha autoridade sobre todos os lugares, tudo estava sobre ele. Toda a responsabilidade estava sobre ele. Estas coisas, olha como Jesus se apresenta para Filadélfia, para a igreja. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Se você tinha alguma dúvida
ou achava que eu, por falar que Sebne é Satanás, uma tipologia de Satanás, e ele é aqui uma tipologia de Jesus Cristo, eu estou forçando a barra, esse texto aqui, o Senhor Jesus Cristo mesmo está dizendo que ele tem a chave de Davi, nos linkando diretamente com Isaías 22, mostrando que ele tem autoridade. Em Filipenses 2:10 diz que todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus. É a autoridade máxima dada pelo Pai ao Filho. Em Mateus 28, verso 18, o próprio Senhor Jesus Cristo fala que o Senhor Deus, meu Pai, me conferiu toda a autoridade na terra. Então toda a autoridade estava sobre ele, estava com ele. E esse verso de Mateus 28, 18, ele já estava glorificado, estava prestes a ser assunto aos céus. E ele já tinha autoridade porque ele já tinha vencido no madeiro. Já tinha se ressuscitado, morto, ressuscitado, glorificado, e agora toda a autoridade estava sobre ele. Já tinha saído da região da morte, o Hades, e só por ele ter saído de lá ele já tinha autoridade, porque de lá ele não sairia se ele não tivesse a chave, a autoridade debaixo da terra, na terra e nos céus. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. A chave, a autoridade, porque tenho a chave de Davi que me foi concedida por meu Pai. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Sabe por que a porta, a região dos mortos, não vão nos reter lá? Porque ele tem a chave. A autoridade está com ele. E no comando da sua voz, no dia da voz do sétimo anjo, os que morreram ressuscitarão, porque ele tem a chave. Só ele tem a chave. Só ele tem a palavra de ordem para tirar do mundo dos mortos. Porque a chave de Davi está sobre ele, foi conferida a ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Era o único digno, o único que tinha glória e autoridade para tirar da mão do ancião de dias o livro e desatar os selos, porque foi lhe dada autoridade no céu. Ele tinha a chave de Davi, autoridade em todas as regiões do reino do Pai. Lá em Apocalipse 3, a gente falou isso no estudo das 7 igrejas, com mais detalhe. Lá em Apocalipse 3, nos versos 8 e no verso 10, ele fala, no mesmo contexto da chave de Davi, fala assim para a igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Essa porta ele abre com a chave de Davi e dá o escape para a igreja na metade da semana que vai para o deserto. Você lembra de Apocalipse 12, que é paralelo aqui também? Quem dá esse escape para a noiva e para o deserto? O Senhor Jesus Cristo, que abre uma porta com a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Por isso que a serpente foi atrás dela, arrojou atrás da mulher de Apocalipse 12 e não pegou ela. Porque quem abriu aquela porta, nenhum homem pode fechar e nenhum homem pode entrar. Porque só quem tem a autoridade de dar esse escape é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem autoridade. Aí ele fala assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. A gente sabe que a igreja de Filadélfia é a igreja que não há promessa de morte, a promessa de vida. Ela vai para o deserto. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele vai livrar a noiva. Ele vai livrar, porque ele vai abrir uma porta e ninguém pode passar, e ninguém pode entrar, porque quando abrir ele vai fechar e a serpente vai arrojar atrás dela e não consegue pegar. E a mulher fica livre por 3 anos e meio, 42 meses, tempos e metade de um tempo, no deserto, guardada e provida por Deus. Autoridade na terra, com a chave de Davi. Deus fez promessas a Davi, e promessas eternas, promessas grandiosíssimas, referentes ao Filho de Deus, referentes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele fez a Davi. No Salmo 89, e essa chave de Davi está referente, porque para Deus colocar a autoridade sobre o Filho, tem que ter uma razão. Se ele dá autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, para o Filho, é porque tem promessas envolvendo ressurreição, envolvendo escape, livramento do povo de Deus no período da grande tribulação, tem
revelações e mensagens a serem dadas quando ele no céu tira da mão de Deus o livro e desata, e debaixo da terra para ressuscitar e glorificar. Então, tudo isso foi prometido a Davi. Todas essas maravilhas foram prometidas a Davi. E a chave de Davi contém todas essas maravilhas, que estão lá no Salmo 89. Fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Olha a promessa que ele fez a Davi. Verso 19. Outrora falaste em visão aos teus santos, e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo, exaltei um escolhido, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios, e ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isto, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Está falando para Davi, irmãos? A promessa está sendo feita com o nome de Davi, mas a promessa está sendo feita para o filho. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono com os dias do céu. O trono de Davi durou para sempre? Só o do Davi, o primogênito, que vai durar para sempre. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Um texto maravilhoso, falando de Davi, mostrando toda a aliança que Deus fez com Davi, que só é possível acontecer em Jesus Cristo porque ele tem a chave dessas promessas, que é a chave de Davi, que possibilita a autoridade e tudo isso que eu já expliquei aqui. Então, vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo até aqui? Não vamos esquecer de Sebna e Eliaquim. Dei uma passada para mostrar que tira do trono, tira da autoridade de Sebna, passa para Eliaquim, aquele que ele levanta. Vê o que tinha no coração de Sebna e o destitui, precipita, o tira. Promete a ele que ele seria derribado, seria amarrado e jogado em um lugar espaçoso. E ali morreria. Foi o que Deus mostrou exatamente o que faria com Satanás. Nós vimos os textos. Na vinda de Cristo, naquele dia, ele exaltaria o filho no lugar do príncipe desse mundo agora, que é o Satanás. Ele vai trocar. O reino desse mundo passará para Deus e para o seu ungido, para seu Cristo. E aí se cumpre aquilo que foi prometido a Davi, que o seu reino será eterno. E na pessoa de Jesus. Tira um que roubou, que se engrandeceu, é tirado e é exaltado aquele que foi servo. Jesus, Eliaquim, Jesus. Agora, meus irmãos, Deus ele vai anunciar aqui, nessa parte do texto, a primeira vinda de Jesus, o plano de redenção. Prestem atenção. No texto anterior, ele falou da segunda vinda. Agora, nesse texto, ele vai falar da primeira vinda. Quando o Senhor Jesus Cristo se coloca como um Cordeiro Santo naquela Páscoa. E ele é colocado no madeiro e toda a responsabilidade vem sobre ele. Fincá-lo-ei, ele vai fincar. Fincá-lo-ei como estaca, em lugar firme. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele perdurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Você se lembra que agora eu vou mostrar em Eliaquim isso se cumprindo. E Eliaquim recebe todo o domínio e a responsabilidade do reino de Ezequias sobre si. Ele recebe. Quando ele é exaltado, ele é colocado no lugar de servo, acontece isso com ele.
como mordomo, era o grande responsável por todas as riquezas reais. Estava tudo sobre ele. Ele é quem cuidava desde as taças até as garrafas, porque ele era o mordomo. Ele cuidava de tudo do rei. E as coisas valiosas que tinham ali. E também dos descendentes e da prole da casa de seu pai. Você se lembra que nos versos mais acima, ele foi prometido que ele seria como pai para os moradores de Jerusalém? Eliaquim era o bom, era um servo fiel. Ele cuidava da prole dos descendentes de Jerusalém. Ele atendia a todos. Era um homem justo, digno, um homem atencioso. Toda a responsabilidade de Judá, do reino de Judá em Jerusalém, estava sobre ele. Ezequias conferiu isso a ele, porque ele era bom. Deus colocou ele nessa posição, porque ele não tinha no coração ser maior que Ezequias. Um texto paralelo a esse, irmãos, de Isaías 22. Viu o que aconteceu? Eu vou ler de novo Isaías 22 para a gente ler o texto paralelo. Aqui fala de Eliaquim, nas entrelinhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca vamos esquecer disso. Agora nós vamos ler o paralelo de Isaías 22, versos 23 e 24. Está no texto maravilhoso de Isaías 53, dos versos 4 a 12, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha a responsabilidade toda sobre ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele era responsável por nós todos, se fez responsável. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do seu povo foi ele ferido. Agora preste atenção, irmão, o texto que linka. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Sabe quem deu essa honra para o filho? O pai. Não foi o filho que quis ter direito. Ele tinha direito de ser rei. A linhagem real estava sobre Jesus Cristo. Ele era leão da tribo de Judá. Ele era da linhagem de Davi, da dinastia de Davi. Tinha direito de ser rei. E foi por isso que ele morreu. Mas não foi no coração dele, em nenhum momento, ter uma lápide pomposa assim, junto com os reis de Israel, os reis judeus de Judá, e uma maior por ser o Filho de Deus. Ele nunca pensou isso. Olha como o Senhor Jesus é humilde e maravilhoso. Mas quando ele morreu e teve a responsabilidade, e a estaca foi fincada, e ele foi a honra do reino do seu pai nesse dia, quando ele vence a morte e humilha o diabo na sua morte, sem negar a sua natureza humana, sem fraquejar, sem pecar, sem nunca deixar de ser homem, sempre obediente e submisso às vontades do Pai. Ali ele humilha o diabo e é exaltado pelo Pai, é colocado e sepultado com os ricos. Não foi ele que fez isso na força do seu próprio braço, como Sebna. Ele recebeu a honra porque foi servo fiel. Era homem, mas foi servo fiel e obediente. E o Pai lhe honrou com um trono no meio dos ricos. Apesar de ter sido transgressor, ter sido sentenciado como transgressor, mas foi sepultado como rei. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, virá por sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, Eliaquim, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele era responsável pelos descendentes e pela prole. Lá no texto que a gente leu, em Isaías 22, 23, 24, se lembra? No dia que fincou toda a responsabilidade da prole e dos descendentes que estavam sobre ele. Esse texto diz aí 53, irmão. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo,
levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vou ler agora Isaías 22, 23, 24. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, na cruz, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Ele era rei, para isso ele foi, para isso ele viveu, foi o que ele disse para Pôncio Pilatos, para isso eu vim, mas o meu reino agora não é deste mundo, o reino viria quando ele for instituído no milênio, mas ele não vai deixar de ser rei. Ele era rei por ser filho de Deus, e ele era rei por ter a dinastia de Davi, mas ele não se vangloriou dessa situação. Ele deixou abrir mão de tudo, tanto no céu como na terra, e se colocou como servo obediente. A honra, o trono de honra é ele assumir aquela posição no madeiro, responsável por toda a humanidade e principalmente pelos filhos de Deus que seriam remidos. Veio tudo sobre ele. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Vamos lá, ele foi fincado e ele morreu. Levou sobre si todo o pecado. Toda a responsabilidade da prole dos descendentes estava sobre ele. Mas naquele dia, no dia da expiação, na vinda do Senhor, quando ele sair do Santo dos Santos, toda a responsabilidade dos pecados de toda a humanidade sai de sobre ele. Porque a estaca que fora fincada em lugar firme, ou seja, o seu sacrifício no madeiro, não faz mais sentido. Ele próprio, o Senhor Jesus, expiou os pecados dos gemidos e agora pessoalmente virá julgar a humanidade remanescente, um por um, segundo as suas obras, e galardoar a sua igreja vencedora. Entendido, irmãos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Leiam os textos com calma. Eu deixei no vídeo, volta, assiste novamente. Mas eu vou pedir para vocês, compartilhem esse vídeo se vocês gostaram. Se inscreva no canal, curte e deixe seus comentários, acréscimos. Lembrando sempre com educação, porque aqui é um canal cristão, irmãos. Não vamos escandalizar outros visitantes que venham aqui. Não vamos entrar em contenda nos comentários. Tá certo? Compartilha, se inscreve, dá o joinha para esse vídeo ser alavancar na internet e a gente ganhar essa mensagem tão linda e maravilhosa pelos quatro cantos da terra. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo estudo. Um abraço.